Uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, tireoide. Gente, isso é uma dúvida pertinente no emagrecimento. Será que é a sua tireoide a causa de você estar ganhando peso? Será que ela é culpada por você ir aumentar cerca de 10, 15 quilos? Será que seu metabolismo está muito lá embaixo por conta dessa falta de hormônios da tireoide? E por isso que você tem os sintomas de fraqueza, de falta de vontade de fazer as coisas, parece que sua bateria do corpo acaba, você não tem nem vontade de levantar. Vive com sono, tem dificuldade de perder peso, dificuldade de tirar a gordura, perde massa muscular, pode ter alterações ósseas. Gente, tudo isso pode estar relacionado à tireoide? Pode. E eu queria discutir isso com vocês, principalmente esta causa de hipotireoidismo, a mais comum ali, que é a doença de Hashimoto, uma doença autoimune da tireoide. Então eu queria pegar parte por parte e discutir aqui com vocês. Vamos começar primeiramente falando sobre a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela se localiza nessa região do pescoço aqui, no homem aqui dá para localizar logo abaixo do pomo, tá bom? Então ela geralmente ela é impalpável, certo? Mas você pode sentir ali desde que você palpe certinho se a sua glândula for um pouco maior, certo? Ou se tiver algum nódulo da tireoide, tá? Ela é responsável pela produção principalmente de hormônios para o nosso metabolismo corporal, para o funcionamento das células, para a produção de outros hormônios, até mesmo para questões de ovulação, até mesmo envolvida ali no QI do feto quando está na gestação. Então ela é extremamente interessante, uma glândula ali primordial para o nosso corpo. Produz então o hormônio T3 e o hormônio T4. T3 é o hormônio ativo da tireoide e o T4 é o hormônio, entre aspas, ali, inativo. Quando ele vai para os órgãos, ele se transforma, esse T4, ele é convertido em T3 e ele se torna ativo. A nossa maior porção dos hormônios da tireoide, então, é de T4 e indo para os órgãos, ele se torna ativo ali, virando T3. Só uma questão, atrás das tireoides a gente tem as paratireoides, que são responsáveis pelo metabolismo do cálcio, mas ali seria uma outra aula. Ô doutor, mas então como que produz esses hormônios ali? Gente, a produção dos hormônios da tireoide é um pouco complicada, envolve principalmente o iodo, tá? Então se você notar aqui no Brasil, hoje é lei que todo sal brasileiro tem que ser iodado, e isso diminuiu muitas causas de hipotireoidismo relacionado à deficiência de iodo, tá? Uma coisa muito comum que se tinha antigamente era aquele bócio da tireoide, tá? A tireoide extremamente grande. Por quê? Porque a falta de iodo fazia com que ela trabalhasse na tentativa de produzir hormônios e isso acabava aumentando a tireoide. Tá? Então, todo o processo de produção, existe a captação do iodo, a síntese de tireoglobulina, a oxidação do iodo, a incorporação desse na tireoglobulina, depois vem a formação do T3 e T4 e o armazenamento dentro da tireoide, e depois a liberação, a conversão do T4 em T3, para ele se tornar ativo no nosso corpo, e todo esse processo é comandado pelos hormônios lá TSH, hormônio tireoestimulante, tá bom? Que produz ali esse T4 e esse T4 livre e o T3, perfeito? Vamos lá então, continuando. E quais alimentos que a gente tem ali que são ricos em iodo, por exemplo? Além do sal, frutos do mar, tá? Então são alimentos que têm uma quantidade de iodo maior, algas marinhas, certo? Laticínios, o próprio ovo, tá? Cereais e grãos tem uma quantidade boa de iodo. Isso pode variar de acordo com a região aonde foram plantados, de acordo com a terra ou de acordo com a região do mar, enfim, tá bom? Não somente o iodo faz parte da produção desses hormônios, como o zinco, selênio, magnésio,
Alguns tipos de vitamina também ajudam a potencializar a produção, por exemplo. Perfeito? Tanto que a gente tem algumas formulinhas que aumentam ali a conversão do T4 em T3, que eu vou citar para vocês logo aqui na frente, tá bom? Então, gente, esse hipotiroidismo, esta doença de Hashimoto, é uma doença autoimune, tá bom? Que cerca ali, que pode estar atingindo futuramente até 5% da população mundial, tá? A faixa mais comum de idade gira em torno entre 30 a 50 anos, a incidência é maior nas mulheres, tá? E em resumo total, é uma produção menor de hormônios da tireoide, tá? Quando tem essa produção menor, quais são os seus sintomas? Dificuldade de emagrecer, acúmulo de gordura, perda de massa óssea, pode estar relacionada à constipação intestinal, pode estar relacionada à queda de cabelo, a unhas fracas, a pele que pode estar ressecada, processo de termogênese, você fica com mais frio porque não consegue produzir calor, a gente pode ficar mais depressivo por conta dessa queda dos hormônios da tireoide, pode aumentar os colesterol, pode interferir no QI do feto quando relacionado à gestação, pode interferir na própria gestação, na mulher engravidar, perfeito? Engravidar, tá? Então, o hipotiroidismo é a produção menor, numa quantidade menor de hormônios da tireoide. Hipertiroidismo seria o contrário, uma maior produção. Quais são as principais causas de hipotiroidismo? Então, a gente tem, por exemplo, na falta de iodo, uma das causas, o estresse, tá bom? É outra das causas, tá? A gente tem uma infecção da glândula tireoidite, que pode estar relacionada também a hipotiroidismo, e a gente tem a doença de Hashimoto, que é a mais comum, que é uma doença autoimune, tá bom? O nosso próprio sistema, o nosso próprio corpo produz células, tá bom? Que atacam a tireoide, tá bom? Sinalizada muitas vezes pelos anticorpos, anti-TPO e anti-TG, tá bom? Esses são os dois exames que a gente pode ver se temos positividade para ele, se a gente está produzindo anticorpos contra a nossa própria tireoide. Não necessariamente, esses anticorpos sendo positivos, você vai desenvolver hipotiroidismo, tá? Mas isso pode ser um fator de atenção para você acender um alerta ali. Olha, eu tenho anticorpos positivos, então eu tenho que realmente pesquisar um pouco mais a fundo, tá bom? Quais são essas causas ali que podem estar relacionadas a essa doença autoimune? Vamos correlacionar essa doença com o Hashimoto, né? Gente, uma das principais causas ali, que hoje a gente mais entende, é a relação intestinal, tá? O nosso intestino, tá? Quando ele inflama, a inflamação do intestino provocada por alimentos, por alimentações ruins, ela pode ter uma inter-relação negativa na produção desses anticorpos, certo? Então, um dos primeiros viés que a gente tem que entender de uma doença autoimune está relacionada realmente à inflamação do intestino. A gente mesmo provocando uma inflamação constante, se alimentando mal, tá? Comendo embutidos, comendo lanches, pizzas, frituras, esses sucos altamente concentrados em açúcares, lactose e glúten. Se você tiver intolerância, você acaba fazendo uma inflamação intestinal, e isso pode sim interferir negativamente numa produção ali, entre aspas, ou no desenvolvimento de uma doença autoimune, certo? Tem a síndrome, tá? Autoimune induzida por determinados compostos, tá? Que significa ásia ali, né? Que é mais ou menos essa explicação que eu te dei. Resultado, inflama o intestino, pode produzir os anticorpos que podem ali sinalizar a sua tireoide para ela ser atacada, tá? Então, qual que é o aspecto da tireoide quando ela começa a ser atacada? Ela tem um aspecto no ultrassom de tireoidopatia difusa.
Tudo bem? E como que você pode resolver isso? Dá para você tratar uma doença autoimune? Dá pra gente tratar esse Hashimoto? Dá, com hormônios, por exemplo, se você vier a desenvolver, tá bom? Mas se você só tiver os anticorpos positivos, você pode partir ali para uma alimentação mais saudável, você tem que retirar esses alimentos, principalmente, você tem que reparar o seu intestino, repor a flora intestinal, você deve reinocular ali outros alimentos e lactobacilos adequados ali para que você não consiga, para que você não prossiga com a inflamação, tá bom? Tem algum outro tipo de protocolo para melhora de doenças autoimunes? Por exemplo, o protocolo Coimbra com altas dosagens de vitamina D, tá bom? Tem alguns remédios homeopáticos, entre aspas, ali, o uso do naltrexone em doses bem baixinhas pode ser que melhore ou mesmo combata, entre aspas, né, uma doença autoimune? Pode, entre aspas, tá? Mas enfim, como que deve estar os seus hormônios? Quais são os hormônios que a gente tem que pesquisar no hipotiroidismo? TSH, T4 livre, T3 e T3 reverso. Como deve estar o seu TSH? O ideal é que ele seja entre 0,4 e 1,5. Tá? Ali temos um valor de referência entre 0,4 e 4,5. O ideal seria o anterior. O T4 livre, temos um valor de referência entre 0,7 e 1,8, ideal que ele fique entre 1,1 e 1,8. T3 livre entre 2,3 e 4,2, o ideal seria que fosse maior que 3,2, e o T3 reverso, que varia entre 8 e 25, o ideal que seja maior ali que 15. Tudo bem? Gente, qual é a fórmula que eu uso para potencializar a transformação do hormônio T3 em hormônio, não, do hormônio T4 em hormônio T3? Tá bom? É uma fórmula bem simples que dá pra gente manipular, tá? Você vai fazer o uso oral de 1 ou 2 comprimidos ao dia, tá? De 12 em 12 horas, por exemplo, tá? Zinco quelato, tá? 25 miligramas, magnésio quelato, 200 miligramas e selênio quelato, 100 microgramas, perfeito? Toma 1 ou 2 comprimidos ao dia. Quando eu devo suplementar T3? Quando temos essas alterações ali do T3 estar maior ou menor do que 15, tá? Seria uma interrogação. A maioria das pessoas que cursam com hipotiroidismo podem suplementar T3, entre aspas. Isso deve ser feito realmente com uma indicação médica. A gente não pode entender que o T3 em excesso pode causar efeitos colaterais. Perfeito? Por quê? Porque ele é um hormônio ativo e a maioria das vezes a gente consegue ali com uma boa alimentação, T4 adequado quando necessário, não ter a necessidade de suplementar esse tipo de hormônio, tá? O T3 ele funciona ali como uma bateria para o nosso corpo. Da cabeça para baixo é o T3 ali que realmente potencializa o funcionamento da célula. T4 da cabeça para cima. O cérebro ele tem uma capacidade, uma enzima D2 de converter ele mesmo T4 em T3, tá? Os nossos maiores órgãos que convertem o T4 em T3 é realmente o intestino, tá? E o fígado. Quando você inflama o seu intestino, vai diminuir essa conversão. Quando você tem excesso de gordura no fígado, isso pode diminuir essa conversão. E mais uma vez a interferência dos alimentos em relação a isso. Perfeito? Gente, prazer, eu sou o Dr. Estevam, sou médico, tá? Eu tenho 2 formações, uma na área da endócrino e outra da nutrologia, e eu trouxe aqui para vocês uma visão um pouco mais aberta sobre hipotiroidismo, doença de Hashimoto. Busquei falar um pouquinho sobre essa glândula tireoide, tá bom?
minha especialidade está voltada no emagrecimento. Tireoide é importantíssima para a gente emagrecer. Se você quiser um acompanhamento comigo, você consegue ali no link na bio, tá? E você também pode ali me seguir no meu Instagram, que ali eu posto conteúdos com mais frequências, um pouco mais curtos, tá? Mas com maior frequência ali sobre diversas modalidades do emagrecimento. Será um prazer ter você ali comigo. Um beijo, tá bom? E muito obrigado pela audiência aqui, de estar assistindo o conteúdo e também curte e compartilha com outras pessoas.